hoje aqui com uma dupla que não é Batman e Robin, mas só tem competência aqui, né? Temos o Sávio Neves, que de tanta coisa que ele já faz com turismo e já fez, eu acho que quem inventou o turismo foi ele. Mas tá muito novinho, tá com um corpinho ainda. E aqui um jornalista, amigo de muito tempo também, que era o presidente do sindicato, né, nas décadas de 90, por ali, e agora é o presidente da Liga dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro. Vamos falar aqui do mercado turístico aí, né, no Rio de Janeiro. Dele. Sávio Neves e Arnaldo Bichucci, aí é isso daí. Né? Não, mas é legal, é assim que a gente faz mesmo, cara. Essa é meu amigo e tal, vai ficar por isso mesmo. Essa é a característica do negócio aqui. Né? Então, assim, vamos começar aí com o Sávio. Como é que você está dando conta de tanta coisa? Diretor disso, diretor daquilo, sumiu ontem, não sei o quê. E conta essa história toda aí. Dá para falar em menos de meia hora? Dá para falar em 2 minutos aqui. Primeiro, o mais importante é agradecer o convite de estar aqui de novo na frente aqui do mestre Lula Vieira, meu querido companheiro lá da Rádio Tupi de muitos anos, né, lá com o meu conterrâneo, Francisco Barbosa, que é lá de Juiz de Fora. Então, a Norma também é mineira também. E tá com vocês aqui, enfim, e o prazer, a alegria de estar com o Bichucha, com o Arnaldo Bichucha, que é nossa referência no turismo, né? O Bichucha escolheu um caminho de guiamento que talvez seja a função, o elo do turismo, dessa cadeia produtiva mais importante. Porque o guia é aquele que conduz o visitante até o equipamento turístico, que no caso meu aqui, Trem do Corcovado, a roda panorâmica, o Aquarrio, o Hotel das Paineiras. Agora inauguramos em novembro do ano passado o Parque dos Dinossauros, lá em Miguel Pereira. E outra, só é possível quando você tem um guia profissional, bem treinado, competente, que é quem dá aquela boa impressão para o visitante. Então é uma alegria estar aqui junto com o Bichucha. Por coincidência, eu estava pensando quando eu estava vindo, todas as entrevistas que eu sou chamado, eu chego lá, está o Bichucha. Eles devem achar que vai criar alguma polêmica, a gente só vai concordar aqui. Não, você sabe que eu tive esse cuidado também, porque eu liguei para o Bichucha e falei assim, ó, é uma entrevista com o Sávio, você se dá com ele? Fala aí, Bichucha. Não, assim, vou dar continuidade na rasgação de seda, né? Porque eu sou, você falou, jornalista, começo minha carreira como jornalismo, mas há 32 anos eu me dedico ao turismo e ao turismo receptivo do Rio de Janeiro. Não só isso, mas principalmente. E aí eu sou obrigado a fazer essa rasgação de seda porque o Sávio, dentre esses atores que a gente tem no dia a dia do turismo aqui do Rio de Janeiro, independente da posição dele, da responsabilidade com alguns equipamentos e atrativos turísticos, é talvez a pessoa que realmente entenda a diversidade de opinião, de olhares. E como ele estava conversando aqui com a gente antes da gente começar a gravar, é quem sempre deu ouvidos a quem está ali no fronte de guerra. Então, as sugestões que a gente sempre fez para melhorar o embarque e o desembarque de quem usa o trem do Corcovado, da forma da gente operar ali, na época que a gente tinha trocentos turistas nos cruzeiros marítimos, eram os primeiros. Boas épocas. Eu, Daniel, Gabriela, a gente fez uma coordenação desse trabalho e sempre com o apoio dele. Então, assim, é muito grande prazer estar junto com ele. Lógico que a gente não concorda em tudo, começando pelo time de futebol, mas acontece que o respeito a essa diversidade de ideia também é super importante. Faz parte, né? Faz parte dessa história. Por que Miguel Pereira lá no... Você sabe que Miguel Pereira é uma cidade, fica 1h30 aqui daqui de Botafogo, daqui da sede da Band, 1h30 daqui. Você pega a Dutra, entra ali em Japeri, você tem 30 minutos, você pega a serra, é na chamada Serra Carioca. Lindo, ali é um pedaço já do Vale do Ciclo do Café. Então você pega ali, Vassouras está ali a 30 minutos, todas aquelas cidadezinhas, Mendes, Pati de Alfere. Pati de Alfere é praticamente um distrito de Miguel Pereira, que já foi muito rica lá no século XIX, do café e tal. E Miguel Pereira descobriu lá um prefeito que é genial, um garoto, 40 anos de idade, André Português, que não tem parente político, que gosta da cidade dele
e simplesmente entrou lá para transformar aquela cidade. Uma cidade de 25 mil habitantes, né? Que não é a maior do Vale do Café e muito menos a maior do estado do Rio de Janeiro, mas simplesmente hoje é a que tem as melhores serviços. Só para vocês terem uma ideia, ele está terminando agora um hospital, 90 milhões de reais, uma cidade que não tem arrecadação. Ele fica o dia inteiro pedindo para os outros. Pede dinheiro para um, pede dinheiro para o outro, fala com um, fala com o outro, não sei o quê. Bateu na minha porta dizendo, sabe, eu vou fazer um trem turístico, eu quero voltar com um trem turístico que funcionou na década de 60. Quem inaugurou o trem turístico lá foi o pai do Roberto Medina. Abraão Medina, que era o dono do Rei da Voz. Isso, em 1961. Que era um apaixonado naquela... Tinha uma casa lá em Miguel Pereira, apaixonado naquela região, e botou um trem para funcionar que chamava Trem Azul, que ia de Arcade. Quem conhece ali a região? Arcade, lá embaixo da serra, até Miguel Pereira, que você sobe a serrinha ali. Ele fez isso lá naquela ocasião, e o trem, como todos os outros trens, e aí quem é mineiro sabe disso, acabaram no Brasil, não é no Rio de Janeiro. Isso não é privilégio nosso. Acabaram com os trens. Eu ia para minha terra, São João del Rei, de trem. Você ia para São Paulo, é isso nós pegamos. Trem de prata. Para São Paulo. Não, antes era Vera Cruz e Santa Cruz. É. Você ia para São Paulo e ia para Belo Horizonte de trem. De trem. Isso tudo nós andamos para trás. Não existe mais trem de passageiro. O que existe, pouco que existe é de carga, que a gente chama de trem sem alma. O trem do Corcovado é um dos poucos trens que ainda existem de passageiro no Brasil. No mundo não, no Brasil. Tem esse Vitória, né? Vitória Minas, que sai de Vitória e vai para Belo Horizonte. É. Você sabe quando começa, mas não sabe quando acaba, porque ele vai sendo cruzado pelos trens de carga, que pela lei tem prioridade. Tem Serra Então, Gaúcha também. Tem um trem Eu achava que era o contrário. O humano era... Não é. O humano para, e como você não tem uma instrumentação e controle eficiente, quando o organizador dos desvios sabe que vai passar um trem de carga, ele para o trem de passageiros e fica esperando o comboio. E aqueles trens de carga que vem com minério, Isso é enorme. é 1h30. 1h30. 1h30 para chegar no porto. Enfim, é um negócio que inviabilizou, que foi o caso do trem que ia para São Paulo. São Paulo e Belo Horizonte. Exatamente esse foi o problema. Hoje eles querem fazer, com preço de 50 bilhões de reais, o trem de alta velocidade ligando Rio a São Paulo até Campinas. Mas nós já tivemos trem, e não precisa de ser de alta velocidade. Você não precisa de um trem de 400 km por hora, como tem na China e tem na Europa. Você pode ter um trem a 90 km por hora que já resolve a nossa vida. Você sai daqui como era antigo, olha que coisa mais charmosa. Você saía 8 horas da noite Jantava. aqui na central do Brasil, o vagão restaurante, dormia lá no seu quarto, no seu na cabine, acordava 6 horas da manhã com um cara batia lá na tua porta, você acordava, tomava um banho e tal, se arrumava, ia tomar um cafezão e chegava na Estação da Luz, 7 horas da manhã você estava descendo, trabalhava o dia inteiro, de noite voltava. Exatamente. Acabaram com isso. Como diziam de brincadeira, chegava viajado, comido. Já comido. Já comido. Maravilhoso. Era realmente muito menor que qualquer outro tipo de transporte. Pelo Mas charme, pela qualidade. o mundo inteiro viu isso. A pelo Europa não conforto. descontinuou os trens dela, aumentou a rodovia, aumentou o aéreo, aumentou o marítimo e continuou com o trem, com o ferroviário. Mas nesse caso, Argentina aqui do lado, que é um país muito mais pobre, já teve muito menos quilômetros de trilhos que a gente. Hoje a gente já chegou a ter 45 mil quilômetros de trilhos. Hoje a gente tem 27. Quase tudo de carga, como eu falei e aqui. com 3 bitolas diferentes. Essa é a confusão também que eles Que aí fazem você aqui. não Né? consegue percorrer grandes distâncias também. O trenzinho lá de São João del Rei, que liga São João del Rei a Tiradentes, que é um trem turístico, um trem que é um bibelô, que hoje é operado pela Vale do Rio Doce, ele é o bitolinha. A bitola dele tem 60 centímetros. O trem do Corcovado é a bitola métrica, 1 metro. E tem outros de carga, é 1,60 m. Então são trens que não se comunicam. Você não pode vir com um trem, o Norte-Sul, e pegar outro traçado, porque são bitolas diferentes. Uma maluquice isso. Tinha que uniformizar. Então, assim, o Brasil não é o Rio de Janeiro, não. Ele foi míope para essa situação. E começou, infelizmente, com o meu ídolo da política, que é o JK. O JK que começou essa confusão. Mas antes Juscelino Kubitschek. teve o Washington Luiz, né, que era o governar e abrir estradas, que deu todo importância à rodovia, né? Acho que aí entra o lobby do petróleo também, né? A ferrovia vem... O petróleo foi na década de 50, foi o JK. O Washington Luiz abriu rodovias, porque tem que abrir num país desse tamanho. Mas o JK, por conta do lobby do petróleo,
indústria, as montadoras de caminhões e de ônibus. É que eu falo, petróleo não é só o combustível, mas o pneu, o plástico, tudo vem do petróleo, entendeu? O recapeamento da O asfalto, estrada, o asfalto exatamente, tudo é O petróleo. Lula, Tudo petróleo. 1956, desativaram a estrada de ferro que vinha Rio, Nova Friburgo. Vou falar um caso aqui caseiro, uma coisa muito prática aqui. 1956, desativaram a estrada de ferro que ligava o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, não era a capital da Guanabara, não, a capital do Brasil, Distrito Federal, a Nova Friburgo. Favelizou Friburgo. Vai lá ver Friburgo hoje. Porque a riqueza para de funcionar. E não é a rodovia que leva a riqueza, quem leva a riqueza era o trem. Petrópolis, 64, ligava Rio, a cidade mais glamurosa Serra do da Brasil. Estrela. Cidade mais glamurosa do Brasil, que era o veraneio do imperador. Enfim, era Petrópolis, Quitandinha, aquilo lá. Desativaram em 64. Vai ver Petrópolis o que aconteceu. Favelizou Petrópolis. Petrópolis empobreceu. E assim o Brasil todo aconteceu isso. Os trens é que levavam a riqueza, muitas pessoas casaram nos trens. Muitas pessoas. O trem não, o trem ele é muito mais do que um meio de transporte. O trem ele leva mercadoria também, ele leva histórias, enfim. Tem quantas músicas de trem tem? Principalmente lá em Minas Gerais, Milton Nascimento canta, toca. E hoje o trem está totalmente associado a minério, é impressionante. A minha família tinha um sítio, ainda tem, um sítio ali em Bicuí, Mangaratiba, que... Esse é outro, né? Esse é outro que foi desativado. Mas, é o macaquinho esse. O macaquinho. A gente ia... Exatamente. A gente primeiro a gente ia de trem até Santa Cruz, e Santa Cruz pegava o macaquinho que ia até Mangaratiba, ia até... Isso é 75, 76. Cheguei a usar Se ele. você olhar a fotografia desse macaquinho, primeiro que é o trem mais bonito, com a vista mais bonita do mundo, que é na beira, serpenteando a Costa Verde. Então você tem a foto com o mar assim na tua loja. Assim, isso é um crime, cara. Mas você sabe... Gente saindo pela janela, de tanta gente. Como é que pararam esse trem, cara? A gente tava falando da preferência, é um negócio muito maluco, cara, porque a gente não era na praia de Ibicuí, era fora, um pouco um lugar mais para próximo, era Filgueiras o nome do lugar. E é muito louco que a gente desce uma escadinha lá de casa e vai, aí chega na linha do trem. Aí você atravessa a linha do trem, a gente tem uma praia, todas as casas têm praia particular, porque é uma pedra aqui, uma prainha, uma pedrona ali, outra prainha. E a gente ia só... Cara, e ali tem várias nascentes, então você já sai sem sal no corpo, era uma delícia. Agora, quando passava o trem da Vale, amigo, a gente voltava para casa e esperava daqui a 1h30 para poder passar ali. E a vingança do morador ali era jogar o lixo dentro dos caminhões. Deixa eu aproveitar a presença de duas autoridades do turismo aqui para fazer uma pergunta. Vai dar certo o negócio do Galeão em Santos Dumont? O pessoal vai fazer alguma coisa que funcione com essas duas concessões? Porque nós estamos destruindo o Galeão e destruindo uma porta fundamental para o turismo brasileiro. Ou no Brasil, melhor dizendo. Vou contar uma história que eu nem na apresentação aqui não cheguei a falar, mas em 2021... No primeiro semestre do governo do Eduardo Paes, eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Turismo. E lá a gente chegou a fazer várias reuniões, tanto com relação ao Santos Dumont quanto ao Galeão. Então, existe um erro grave que foi feito no Santos Dumont, independente da questão de, com a Covid, você levar aquela quantidade de voo para lá, porque os voos internacionais estavam todos cancelados e tal. Mas por exemplo... a operação de embarque e desembarque, ou seja, o passageiro que está indo embarcar ou o passageiro que está chegando num voo, toda essa operação de embarque e desembarque do transporte é no mesmo terminal. Então, transformou aquilo ali num caos, ou seja, o terminal de chegada dos voos, você não tem ninguém embarcando em transporte, seja Uber, van e ônibus de turismo, é tudo no terminal novo, que é o terminal de embarque. Então, é um erro estratégico isso daí. Agora, no Galeão, por exemplo, foi feito, quando teve o penúltimo Rock in Rio, quando foi feita a reforma da pista do Santos Dumont, que ficou parado o Santos Dumont, eles levaram todos os voos para o Galeão. E aí eles fizeram uma coisa que todo turista que chega de viagem,
ao invés de embarcar no transporte de turismo naquele mesmo andar, tem que subir 2 andares para encontrar o seu ônibus de turismo, a sua van de turismo. Então você imagina o Arnaldo com 40 norte-americanos de 50 anos ou mais, com as suas bagagens, subindo dois lances de escada rolante para poder encontrar o ônibus lá. Quer dizer, é uma maneira de dizer bem-vindos daquela pior possível, né? E aí o que acontece? Nesse jogo de interesses, existem plantas produzidas pela Sete Rio para melhorar as duas coisas. Então, isso daí não está sendo feito. Então, precisa voltar a ativar melhor o Galeão? Isso aí ninguém tem dúvida. Eu acho que é um dos melhores equipamentos que a gente tem em termos de terminal de passageiro, subutilizado, enquanto que o Santos Dumont está over. Tá mais do que over. Tem horas que não dá conta. Então, precisa fazer isso. O que a gente não pode cair é que, no governo passado, o responsável pela ANAC chegava lá e dizia o seguinte: quem tem que decidir é a população. Porque se a população quer embarcar no Santos Dumont, então tem que ser no Santos Dumont. Na verdade, a cidade é que tem que decidir o que é bom para a cidade. Né? É lógico que o que é bom para a cidade tem que ser bom para a população. Agora, será que só tem população na zona sul do Rio de Janeiro querendo viajar? Entendeu? Então, assim, quem mora em Caxias, é melhor Santos Dumont ou Galeão? Entendeu? Claro. Então, e aí não estou nem falando da cidade em si, é o estado, a região metropolitana. Então, existe, creio eu, com o movimento que a gente está tendo agora, a coisa vai se resolver. Mas também não vai ser da noite para o dia. Essa decisão de usar o Santos Dumont somente para ponte aérea e voo para Brasília já deixa o Santos Dumont no seu limite de operação. E você transferindo esses voos domésticos para o Galeão, você incentiva as linhas aéreas de voos internacionais a fazerem do Galeão também um hub, não só Guarulhos. Porque hoje também, você vai em Guarulhos, vai em Congonhas, parece que é outro país, entendeu? Realmente se levou praticamente toda essa operação para lá, entendeu? Essa pergunta do Lula já é um dia inteiro aqui de palestra, sim. De tema de vários seminários. Mas acho que o Arnaldo deu aí um panorama do que está acontecendo. Mas muito assim, também de uma forma sintética, o Galeão só vai funcionar. O Galeão tem uma capacidade de 35 milhões de passageiros por ano. 36 milhões de passageiros por ano. Ano passado fechou com 7. O Santos tem uma capacidade de 6,5, podendo chegar a 9. Ano passado fechou com 10 e já estava pedindo passagem para 14. Estava perto de 11 até, eu acho. Perto de 11 e querendo 14. Então, esse que é o grande problema. E a solução é o que o Arnaldo falou. Você tem que levar todos os voos domésticos para o Galeão para poder alimentar os voos internacionais. E o contrário, quando chegar um voo internacional, conseguir dispersar os voos domésticos. É um conceito de hub simples, mesmo para quem é ignorante, que infelizmente o ministro... O que acontece? Bota o cara para ser ministro de aeroportos desse atual governo, o cara que é de São Paulo. O Galeão é concorrente de Guarulhos. O dia que Galeão funcionar, Guarulhos vai perder dinheiro, vai perder passageiro. Claro. Isso é uma disputa comercial. Guarulhos já é privado. Galeão é privado. Então o governo não tinha nem que se meter nisso. Só tinha que fazer o que a cidade acha que deva fazer. O que tem que ser feito aqui no Rio de Janeiro? Todos os voos... Galeão fica a 16 quilômetros daqui do centro, gente. Vai lá para Heathrow. Heathrow é 2 horas para chegar lá. E os caras vão para lá, porque o governo manda ir para lá. Aqui 16 quilômetros é muito longe. Outro problema é a tal da linha vermelha. Então melhora a linha vermelha. Primeiro que linha vermelha tinha que ter uma iluminação de Maracanã. Iluminação e sinalização da pista. Lá, iluminação, sinalização, motoqueiro, polícia motoqueiro, 24 horas. Isso já era para ontem. Isso. Então você tem que ter uma iluminação ali que não dê espaço para o malandro ficar escondido ali. A iluminação lá é normal. Não é nem boa nem ruim, é normal. Não é para ser normal. A linha vermelha é um corredor que presta um serviço para o Brasil, não é para a cidade do Rio de Janeiro. Isso é um ponto. Segundo, que nós lançamos, e essa semana foi assunto de tudo quanto é jornal, a ligação aquaviária entre os dois aeroportos. Como é que é isso? Eu lancei quando eu estava lá de secretário de turismo. Exatamente.
A cidade do Rio de Janeiro é a única, é um privilégio ter 2 aeroportos banhados pela Baía de Guanabara. É a única do mundo que tem isso. Você chega lá em Veneza, na Itália, você desce no aeroporto, pega um barco. Você não vai para a cidade de táxi. O aeroporto fica numa cidadezinha chamada Mestre, e você vai de barco. Esse caminho daqui do aeroporto para o centro de Veneza demora 20 minutos, 22 minutos. O do Santos Dumont para o Galeão são 12 minutos. 12 minutos. Então, a turma que vem da Serra, a turma que vem da Baixada Fluminense, a turma que vem da Barra da Tijuca, como eu moro lá, você para teu carro no Galeão, toma o hovercraft ali, que é um colchão flutuante, salta dentro do Santos Dumont em 12 minutos. Pega a tua ponte aérea, vai, trabalha em São Paulo, volta, pega o barquinho, 12 minutos, pega teu carro e vai para tua casa. E o contrário, quem vem da Zona Sul, que é 60% do cliente de avião, do CPF que usa avião, vem da Zona Sul e do centro da cidade. Então, o Santos Dumont é o mais indicado para essa turma. Para o carro no Santos Dumont, Metrô. que hoje está em colapso. VLT. O metrô hoje, o Santos Dumont hoje está em colapso. Não é só a grade de voos, não. O banheiro está em colapso, a cafeteria está em colapso, o ponto de ônibus está em colapso, o estacionamento está em colapso, porque ele não é feito para ter 14 milhões de usuários. Ele é feito para ter menos da metade, ali ô Lula. nas portas de entrada do terminal de embarque é uma feira. Não dá, aquilo ali, né? nem pedinte não cabe mais lá. É. Não dá mais, porque tem que ter 3 pedintes, já tem 300. Lá é um colapso total. Então, quando você tiver ali, ponte aérea... Tem super oferta de tudo. De tudo. Ponte aérea e voos regionais. O Rio de Janeiro tem 6 aeroportos regionais que têm que ser incentivados. Paraty, Angra dos Reis, Rio Capital, Cabo Frio, Búzios e Campos. Campos e Macaé. Esses aí que você tem que ter os voos regionais da Total, da Azul, que comprou a Total, e fazer os voos regionais, que nós temos que incentivar isso. Não só para o turismo, mas como deslocamento num estado grande como a gente tem. O resto é galeão. Não tem que ter conversa, não tem que ter reunião de ministro que quer defender Guarulhos. Esse cara está desqualificado. Como é que um ministro que defende a sua cidade, que ele é candidato a governador, Márcio França, foi candidato, perdeu a eleição, mas ele é candidato a governador, esse cara não pode participar de reunião que vai falar é igual um juiz que é flamenguista, vai querer apitar o jogo do Flamengo, cara. Isso é o maior absurdo que tem. Então a gente fica discutindo negócio de tirolesa de Pão de Açúcar, porque o Rio sabota o Rio. Essa que é a conversa nossa aqui. O Rio sabota o próprio Rio de Janeiro. Você vai pegar vários... Está tendo o maior investimento em turismo do Brasil, está acontecendo aqui em Maricá. Maricá chama Maraí. Lula tem que conhecer isso lá. Fica 1 hora daqui. Um resort. Um resort não, são 7 resorts. É um negócio gigantesco. 11 bilhões de reais. Quem é que... Os espanhóis estão investindo aqui. Sabe quantas vezes já embarca? Quantos anos ele demorou para ganhar licença? 11 anos. Licença ambiental, que é do estado do Rio de Janeiro. Pede tudo quanto é tipo de coisa. Em qualquer país do mundo, você quer investir 11 bilhões? Onde que bota o tapete vermelho para você? Onde que faz a tua estátua? Mas não. Agora, favela não precisa pedir licença, não. Favela pode fazer à vontade. Aí não precisa falar nada. Faz à vontade. Então é isso que acontece aqui no Rio de Janeiro. A gente é contra nós mesmos. A gente joga contra a gente, cara. O caso do Galeão, respondendo aqui, só para complementar a excelente explicação aqui do Arnaldo, o caso do Galeão em Santos Dumont é emblemático. A gente conseguiu liquidar 2 aeroportos, porque nem o Santos Dumont está funcionando direito, está super ocupado, e o outro está subocupado, que é o Galeão. Os dois estão doentes. Eu estava agora há pouco com uma guia, amiga nossa, Gabriela Codazzi. Ela está fazendo muito exportativo, ou seja, levando brasileiros para fora, para a Europa e tal. E num desses retornos, de São Paulo para o Rio, ela veio num monomotor para o aeroporto de Jacarepaguá, de Congonhas para Jacarepaguá. Esse já está tendo esse voo. Já está tendo esse É voo. um avião pequeno, 9 lugares. mas assim, não deixa de ser uma solução para determinado tipo de voo que seja possível ser operado ali, entendeu? Porque ali também tem algumas limitações em função da barra em si e tal. Mas é isso, a gente pensar no que é... Como é que é o nome do programa? Negócio é notícia. O turismo, aqui no Brasil, tem que ser tratado como negócio. Ainda não é tratado como negócio. E já tratando, eu queria fazer uma pergunta a vocês aí.
como negócio, turismo como negócio, já se recuperou pós-pandemia, já está gerando emprego, já está pulsando bastante a ponto de se tornar um negócio atrativo para novas iniciativas empresariais? Eu acho que o maior termômetro disso são os guias. Eu acho que o Arnaldo pode falar isso bem. Bom, tem dois lados na história. A gente viu aí o governo comemorando números realmente astronômicos aí do turismo dessa última temporada. A única coisa que eu digo é que, primeiro, não é resultado deste governo ainda. E são números que não podem ser analisados de maneira fria. Você tem que analisar eles do jeito que eles são. Durante a pandemia, a gente teve muita viagem cancelada ou adiada. Então, a gente ainda está pegando uma demanda reprimida da época da pandemia. Então, esses números, para poder a gente realmente comemorar, a gente tem que ter 2, 3 temporadas para ver se ela vai se manter. Sim. Né? Agora, certamente esse número maior, e não só número maior em termos de número de turistas, mas como dinheiro gasto no destino, certamente nos guias de turismo a gente teve uma quantidade de guia trabalhando muito maior do que a gente vinha tendo. Ainda assim, aí entra um outro lado, que é um lado particular dos guias, que aí eu sou o chato de plantão para isso, porque o guia de turismo é a única profissão regulamentada no trade turístico brasileiro, por uma lei federal. E eu estava contando aqui, a gente tem no estado do Rio de Janeiro 34% de todos os guias do Brasil. Só que, antes da pandemia, você já tinha um gap muito grande entre quantos têm o cadastro ativo e quantos estavam atuando de verdade. Então, já tinha uma defasagem muito grande. Com a pandemia, essa defasagem aumentou. Então, na verdade, no nosso modo de ver, para que o turismo, enquanto negócio, seja olhado realmente enquanto negócio, a gente precisa preservar quem é realmente oficial. E aí eu estou falando do guia, da transportadora, do meio de hospedagem, os atrativos, os equipamentos, parques e tudo mais. Exemplo disso foi em Paraty. Antes da pandemia, eles tiveram uma briga com o Booking.com, porque o Booking.com estava promovendo vários meios de hospedagem, nenhum deles oficial. Então, todos os hotéis e pousadas que eram oficiais estavam perdendo mercado para quem estava promovendo o informal, o ilegal, o que seja. Então, assim, parece ser corporativismo, mas não é. Eu estava fazendo esse levantamento esses dias agora. No Brasil, a gente tem coisa de 130 mil empreendimentos de turismo no cadastro. Para o Brasil inteiro. Uhum. Parece muito, mas acaba sendo pouco. O problema é, você cadastra no Ministério do Turismo todos esses empreendimentos ou pessoas físicas como o guia de turismo, mas qual é a garantia que você dá que o mercado vai ser para eles? Entendeu? Então, desses 130 mil empreendimentos, poucos são protegidos por esse cadastro que é feito no Ministério do Turismo. Então, na verdade, assim, teve um aumento, a gente torce para que isso seja progressivo, para que se mantenha, seja perene, mas a gente precisa cuidar de quem está realmente regularizado. Houve uma compensação a pandemia destruiu a malha aérea internacional. Ponto. Isso daí não foi refeito ainda. Mas houve uma compensação do turismo doméstico para compensar essa perda dos turistas internacionais. Por exemplo, lá no Corcovado, 60% brasileiro, 40% estrangeiros. Hoje nós estamos 90-10. Ainda não estamos longe de acontecer, mas os voos internacionais estão voltando. Não no Galeão, porque o Galeão não tem voo doméstico. Para você melhorar o voo internacional, você tem que ter voo doméstico, né? A gente já falou sobre isso. Mas enquanto que a gente não, independente da questão do Galeão, os voos internacionais ainda não retomaram aos níveis de que tinham antes da pandemia. Isso é uma questão que é fundamental. Mas o doméstico está bombando, até por conta de, enfim, questões cambiais, questões de guerra, enfim. Tudo isso contribui para o brasileiro circular no seu próprio país, né? E o São Paulo sempre foi o maior emissor de turistas para o Rio de Janeiro. E os paulistas têm vindo aí com muita força. Essa é uma coisa que eu reparei agora no último verão, a gente estava falando da última temporada, que a gente lá
há um tempo atrás, a gente ia andando pela orla e você escutava muita língua estrangeira. E hoje em dia a gente está escutando sotaque. muito uai e por aí vai. Gente. Muita gente do sul. Deixa os mineiros quietos. E o linguajar, por exemplo, aquela região toda ali, Catete, Largo do Machado, Flamengo, é turismo interno na sua plenitude, assim, é muito, eu tô brincando, mas é verdade, é muito mineiro, muita coisa assim, o gringo... Agora, os eventos estão voltando com muita força. É isso que eu ia Eu ia perguntar. dar um exemplo que eu acho que, para quem não é do turismo, não conhece bem, que é o que a gente chama de grupos de incentivo. Grupo de incentivo, normalmente, é uma empresa que traz seus melhores funcionários, que bateram metas, ou melhores clientes e tudo mais. Então, eles ganham uma viagem, não pagam nada por aquela viagem, e são viagens que têm uma programação muito intensa, porque realmente é para deixar aquela pessoa motivada e continuar produzindo, né? No mês de junho agora, depois de uma longa e tenebrosa pandemia, a gente fez um grande grupo de incentivo de 600 espanhóis. Em 12 dias, a gente operou primeiro um grupo de 400, depois de 200. A gente, inclusive, fez lá no Corcovado, no treino do Corcovado. Ainda bem. A ideia que tem que se passar é que um grupo desse, de 600 pessoas, Nossa em 10 dias, deixou na cidade do Rio de Janeiro de serviço $1 milhão. Então, se você pegar, isso já pré-pago pela empresa que está trazendo eles. Se você pegar essas 600 pessoas, metade fossem mulheres, e que 1/3 dessas mulheres ficarem menstruadas, quanto na farmácia vai se comprar de absorvente? Parece brincadeira, mas eu estou dando um exemplo que você pode transformar isso para várias outras coisas. Uma cervejinha que a pessoa compra ali, Daí uma o marido. bala, não sei o quê, uma água no Daí supermercado. quem que aumenta a arrecadação é o marido. Que Exato, ela está comprando motos, ele já aproveita e compra um juiz. Mas fazer nada Mas a essa questão noite, é que né? a gente não se a menina ficou calcula. menstruada, também ficou mal-humorada. Ela não quis sair também do hotel, não gastou nada. Mas é apenas para dizer que a gente tem um gasto direto e tem um claro. gasto indireto que não é calculado, não é mensurado. Então, na verdade, eu não vou citar nome aqui, mas outro dia eu tive com uma pessoa que está no governo municipal pedindo ajuda para a gente convencer o prefeito de que vale a pena realmente investir no turismo. Porque muitas vezes é num discurso, é na teoria. A questão é como a coisa acontece na prática. Então, assim, a gente repete um slogan há anos, que a cidade que é boa para o turista é boa para o cidadão e vice-versa. Chega no domingo, isso eu tenho esses levantamentos porque eu fui feito pessoalmente. Ônibus que vêm de Minas, São Paulo e de outros municípios, só da Urca até a Glória, são 100, estacionados em vias públicas. Aí a gente chegou com uma ideia, quando eu estava lá na secretaria, de fazer um hub, um terminal turístico para esses ônibus, para que ao invés de eles deixarem as pessoas lá em Copacabana, depois retornar para pegá-los lá, ele vai direto para esse hub que fica perto de uma estação do metrô. Se você pode oferecer serviços de transporte em van ou tour, ou se a pessoa pegar um Uber para ir dali para Copacabana, é quase nada, entendeu? Ou seja, você organizar a cidade para receber essas pessoas. E aí a gente tem dito que é o seguinte, se você fizer um jantar na sua casa e convidar 2 casais, a primeira coisa que você vai fazer é limpar, arrumar, botar uma louça bonita, fazer uma comida gostosa, bem apresentada, você quer fazer isso. Então, no nosso caso, a gente promove muito e arruma pouco a casa. Então, esse aumento, ele, no fundo, ele pode ser benéfico pontualmente, naquele momento, mas ninguém garante que lá na frente a divulgação, a propaganda boca a boca seja tão positiva quanto a gente espera. Mas Podia ser melhor. A maior temporada de navios, de transatlânticos que nós vamos ter de toda a história vai ser esse ano agora. Começa em setembro, vai até março do ano que vem. Que, aliás, foi 23, legal você ter 24. falado, porque quando resolveram demolir o viaduto, aquilo foi execrado, não sei o quê, todo mundo falou mal. Rapaz, A perimetral? aquilo foi um espetáculo, cara. O Aquarrio nasceu. Uau, eu ia chegar aí. E a roda panorâmica também, né? Isso, teus empreendimentos lá são um sucesso. Você tem a própria cidade do samba. Bombando. Bomba. Nem na pandemia, Lula, ele parou. Porque ele é fechado. A gente achou que estava liquidado. E está funcionando aquele negócio de dormir lá as crianças? Não. Funciona uma vez por semana. É uma loucura. É uma loucura aquilo. Eu vi as crianças Você também. dorme com os tubarões. Isso eu acho maravilhoso.
O Jardim Zoológico não tem mais nada a ver com vocês, não. Não, o Jardim Zoológico é do meu sócio, da Cataratas, que cuida lá do Rio Zoo, né? Que agora Rio chama Zoo, é. Bioparque. Bioparque. Porque tem um conceito diferente, que zoológico é, na verdade, uma exposição de É. animais. E o bioparque, ele tem, perdão, menos animais, mas em situação bem mais... Confortável, É, mais natural, né? É. É porque lá também tem um tour noturno com os bichos noturnos. Aí essa tem, coisa. por exemplo, no aquário tem uma que eu fiz outro dia com uma família, que é, você compra um pacote que é para alimentar os peixes. Então você vai lá em cima no tanque e é super interessante. Não, tem uma história de mergulho também. Também. E esse mercado de convenções, nós estamos bem, temos estrutura, estamos bem organizados para atrair... Artesanato? Não, Congressos, congresso de eventos. empresas. Não, tá crescendo, isso está voltando tudo, né? E o Rio de Janeiro, ele sempre é um fortíssimo candidato. Só que a gente disputa. Vou dar um exemplo aqui. Buenos Aires tem um centro de convenções que você chega de metrô e ele é todo com ar-condicionado, quer dizer, com estacionamento, no centro de Belo Horizonte. O nosso Rio Centro, É em Santos. Buenos Aires. Sou verdadeiro mineiro. né? O Rio Centro fica. Eu moro lá perto do Rio Centro, é longe. É pertinho de Santos. E com dificuldade de acesso e tudo mais. Então, a disputa, ela chega a ser Desleal. desleal. Agora, mesmo assim, a gente ganha dos eventos de Buenos Aires. Por quê? Por causa do off evento. Então, na hora da exposição, Sim, do claro. evento, você está ali dentro do pavilhão, tá tudo ótimo. Mas quando você vai à noite, quando você vai sair no fim de semana, a tua mulher, que muitas vezes, por exemplo, congresso de cardiologista, 500 pessoas vêm para o Brasil. Congresso Mundial de Cardiologista. 500 pessoas vêm para o Brasil. Quem decide a viagem é a mulher do médico ou o marido da médica. Tá. Porque ela quer saber o que vai ter. Então, você prefere ir para Buenos Aires ou para o Rio de Janeiro? Quero ir para o Rio. Né? Ficar num super hotel, de frente para a praia e tudo mais. Poucos ou Isso poucas serve para São dançam Paulo tango também. bem. São Né? Paulo vive de eventos. O turismo de São Paulo, praticamente, ele é resumido ao corporativo. Claro. Praticamente. Que é um setor que o turismo do Rio de Janeiro abre mão de uma forma criminosa. Eu agora, quando passei... Mas eu fui descobrir por que o Rio de Janeiro não faz o turismo corporativo. Primeiro que ele anda sozinho no de lazer e entretenimento. Praticamente vai na inércia aquilo ali. Não precisa fazer propaganda, não precisa fazer nada. E segundo, que cria todas as dificuldades, o Estado e a Prefeitura, o Estado, o ICMS e etc, criam todas as dificuldades para o produtor de eventos, não é nem para o expositor, não. Por exemplo, feira de eletrodoméstico no Rio Centro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem como é que funciona isso. Feira de eletrodoméstico no Rio Centro. Vem gente do Brasil todo, produtores de geladeira. O cara, para trazer 30 geladeiras para o pavilhão dele, o governo do estado do Rio exige que ele pague o ICMS adiantado das 30 geladeiras, como se elas tivessem sido vendidas. E se não vender, você dá uma... Não vendi 30, vendi 8. Das suas 22, você pede a devolução, você recebe isso, só Deus sabe quando. No mínimo 2 anos para receber. São Paulo é o seguinte, quantas que você vai vender? Vou vender nenhuma. Tá bom, mas se você vender, você vem aqui e paga. Agora, se eu te pegar na mentira, Aí a multa é triplicada. É isso. Chama autodeclaração. Como é um imposto de renda? É. Se você for pego na malha fina, você vai pagar os tubos. Mas é assim que tem que ser, Lula. Então, um atraso o Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque não precisa do corporativo. Mais uma vez, o Rio de Janeiro sabota o Rio de Janeiro. A gente precisava colocar o Rio de Janeiro na mesma posição de São Paulo. E deixa o cliente escolher onde ele prefere. Você falou de Buenos Aires. Depois da pandemia, agora em julho, pela primeira vez, eu vou retornar, que eu faço acompanhamento de alguns grupos pelo Brasil e América do Sul também. Então, tem um grupo de estudantes americanos que a gente vai fazer Rio, Iguaçu e Buenos Aires. E antes da pandemia, eu estava indo 3, 4 vezes a Buenos Aires acompanhando esses grupos. Eu realmente aprendi a gostar de Buenos Aires. Espetacular. Realmente é uma cidade que ela se prepara para isso. Espetacular. E o exemplo, você falou de tango, você estava Eu comentando, falei. falando de tango, eu não sei quantas casas de tango existem lá, mas é pelo menos 2 dezenas. Mas eu sei quantas casas de bossa nova tem no Rio. Diga.
Zero. De carnaval, de... Isso eu tenho certeza. O Armando Petigliani tá Você tem a gritando opção de isso tango. direto. Você quer ouvir tango segunda-feira? Você desce lá no Ezeiza. Não, isso- Quero ver tango hoje. E são lugares, Pode escolher. assim, com jantar... Senhor Tango, maravilhoso. Jantar, com vinho Maravilhoso. incluído, maravilhoso. Maravilhoso. Aí agora a gente tem o Ginga Tropical, que é um show que tem noturno. Antigamente tinha 3, né? No que era Fashion o Mall. Plataforma, a Scala e o Oba Oba. Hoje a gente tem só o Ginga Tropical. E aí, de novo, nesse levantamento da quantidade de empresas que tem em cada tour, estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, parque temático no Rio de Janeiro não chega a 3% do que tem no Brasil. Se for para casa de espetáculo, não chega a 2% das casas de espetáculos do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, essa realidade que o Sávio está colocando é que realmente, assim, não há um incentivo verdadeiro para que a gente possa ter esse desenvolvimento do negócio de turismo, né? Ainda se olha o turismo como um guarda-chuva social. Você começa a falar do turismo, assim, mas e aquela população, que eu acho que todos têm o direito a visitar, a gente já fez várias vezes visitas de cortesia no trem do Corcovado para pessoas que não têm, são pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro e que não têm condições de pagar para poder fazer um passeio desse tipo. Ok, mas o turismo, né, ele não existe para isso, ele existe para você gerar trabalho, renda para a população. E, como eu estava falando, de maneira direta ou indireta. O direta são terminal de passageiro, meio de hospedagem, transportador, guia de turismo, os atrativos, os equipamentos. Tá. Agora, todo o resto que tem no entorno gera, eu acho que não chega a 10% do PIB brasileiro, o turismo. Turismo? É. 5%. Isso é ridículo. 5%. Isso é ridículo. Ridículo. Isso é ridículo. Entendeu? Logo no Brasil, né? O Brasil vem patinando durante as últimas 3 décadas em receber 6 milhões de turistas estrangeiros ano. Brasil. França e Espanha disputam quem recebe mais por ano, é acima de 60 milhões. Ok, não quero chegar até lá. Mas se você duplicar esses 6 milhões, já vai ser um impacto absurdo. 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 Entendeu? Só que é o seguinte, de novo, não é só convidar para vir, mas dar as condições de... Arrumar a casa. E aí não é só segurança. Segurança é importante pra caramba, mas a questão da mobilidade, como a gente está falando do metrô, de barca, ou do que seja, trem. Mas, assim, a gente dar... Segurança, né? Eu acho que segurança é o número 1. Segurança até, eu costumo Segurança brincar, dizer é o assim, número 1. segurança é você ter um banheiro perto. Não é só não ser assaltado. Porque quando você está passando mal, você precisa de um banheiro, você não precisa de uma polícia. Entendeu? Então, quer dizer, é você ter todo um ambiente... Até porque é necessário. Depois que você é assaltado, você precisa de um banheiro. Aí já é pra... Trocar a cueca. Exatamente. mas é porque as É o pessoas... equipamento necessário para assim, um lugar que assaltam muito. Não, e que a gente tem que pensar nessa... A gente vai ter agora, semana que vem, uma reunião que o Rio Convention está há algum Promovendo. tempo trabalhando em cima disso, acho que você está lá no grupo também, que é do turismo religioso. Ah, sim. Roteiro de fé. Só que é o sim. seguinte... Cristo Redentor, Claro. o Museu do Holocausto, mas vai... aquela ali aquela igreja da Universal lá na... A Catedral na da Martin Luther Mundial King, da Fé, que é um negócio... Imenso. Vocês já foram lá? Mas a questão é a seguinte, é que o turismo religioso, além de ser um turismo de fé, Candomblé. mas ele também, você pode, por eu estava exemplo, vou até fazer isso na semana que vem lá nesse evento, roteirizar isso daí. Um exemplo, igrejas barroco e rococó do Rio de Janeiro. Você lista 5, 6 e faz uma caminhada ali no centro para poder Com ver, certeza, visitar essas... é. Não é para rezar, é para você ver arte barroco e rococó nas igrejas E temos, do Rio de Janeiro. temos muito importante. Se você for pegar igrejas onde fatos e histórias aconteceram curiosos, você faz um roteirinho, ou seja, você tem como trabalhar temas como esse e criar esse ambiente que seja propício para as pessoas frequentarem esses roteiros, entendeu? E aí, Basta falar que a Aparecida do Norte, em São Paulo, no dia 12 de outubro, recebe 15 milhões de pessoas, peregrinos, num dia, 12 de outubro. Isso. Né? Lourdes, lá na França, 15 milhões. Fátima, Em Portugal. em Portugal, lá na cidade claro. de Fátima. Então, assim, esse turismo de fé, a gente é outro setor, outro segmento que a gente negligencia aqui no Rio de mas Janeiro. a Aparecida... Tendo o Cristo Redentor, que é o maior equipamento turístico religioso
do mundo. Do mundo. Porque é uma obra Art Deco, né? Que tem uma visitação, enfim, que hoje é um santuário lá com o Padre Omar. É isso, são esses espaços, isso que o Arnaldo está falando aqui, a gente está falando aqui de uma forma dispersa. Nós fizemos agora um plano estratégico para os próximos 10 anos de turismo no Rio de Janeiro, uma coisa séria. Séria. O que é coisa séria? Hoje você tem 5 milhões, 6 milhões de visitantes estrangeiros no Brasil. Desses 6 milhões, 1,5 milhão, 1 milhão e 200, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que ter, ao final dos próximos 10 anos, ou seja, em 2032, isso a gente lançou em 22, 6 milhões de turistas. Só o Rio de Janeiro. O que hoje o Brasil tem, só o Rio de Janeiro vai ter em 2032. E o Brasil, que hoje tem 6 milhões, passa a ter 14 milhões em 2032. Mas esse é problema do Ministério. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente está cuidando disso. Como é que faz isso? Promoção, promoção e promoção. Participação de feira, participação de rede social, entrar nessa... O mundo mudou, a promoção mudou. Você é o papa do marketing, quer dizer, isso tudo mudou. Não é mais anúncio de televisão, você não precisa... É rede social ativa, eficiente, profissional, competente, é influenciador, é não sei mais quem. Contratar os artistas que realmente mandam um recado para o mundo inteiro, né? Contratar. O Paulo Coelho, bom, vamos falar aqui rapidamente. O Paulo Coelho fez um livro contratado por Compostela, Santiago de Compostela. Pois é. Criou lá um milagre, uma bruxinha, não sei o quê. Vai lá ver se não é o dia inteiro peregrino lá para Compostela. Ele fez, ele leu o livro. bicicleta. É isso. Por que esse Paulo Coelho não faz um pro Brasil, pro Rio de Janeiro, que é a terra dele? Aqui só serve pra fumar maconha. Pô, pro cara fazer dinheiro, faz lá fora. Cuidado, mas esse também é um mercado, hein? Não, mas o que eu quero do Paulo Coelho é que ele faça um livro falando do Rio de Janeiro. A gente ia contratar o Woody Allen para fazer. O Woody Allen faz um romance, uma comédia romântica das cidades. Ele pega um casal e fica falando, aí bota aqui atrás Paris, aí bota aqui atrás Barcelona, aqui Nova York. Por que não faz do Rio, cara? Por que o Rio de Janeiro nunca contratou ele? E o Woody Allen tem o maior respeito, porque é um grande mercado. O Brasil é um grande Só mercado. que a gente foi contratar agora, ano passado, ele aposentou. Ele é chato, né? Ele é chato. Mas eu ia contratar ele porque eu acho que valia. Mas ele é muito chato. Sabe, cumprindo o meu papel de chato de plantão. Menos que o Woody Allen. Mas a questão é a seguinte. Quando eu falo dessa coisa do arrumar a casa, se a gente faz isso de maneira realmente profissional, primeiro a gente ganha uma mídia gratuita espontânea. Porque vai ser feita uma cobertura jornalística sobre o que está sendo feito para fazer essa arrumação da casa. E segundo, você ganha essa propaganda boca a boca, que é a mais confiável do mundo, porque você não vai sugerir para o teu inimigo ir no lugar que você gostou, mas assim, para os amigos, familiares, você vai sempre divulgar. E tem uma métrica, que eu não sei se é exatamente essa, mas uma pessoa que saia daqui que não esteja contente, vai fazer com que 12, 13 não venham. Mas uma que saia daqui contente faz com que 2, 3 venham. Então é um trabalho de formiguinha e que, óbvio, a promoção, ninguém aqui, obviamente, é contra fazer a promoção, mas paralelo a essa promoção, esse arrumar a casa. E olha, durante a pandemia, a gente, como chato de plantão, a gente falou assim, olha, parou, essa é a hora de fazer. Só que alguns gargalos, alguns entraves, agora estão piores do que antes. O caso do Galeão. Tipo, coisa simples. Você vai com uma van com 10 passageiros, com guia, para visitar o Pão de Açúcar. Ali, do lado da Praça General Tibúrcio, tinham 6 vagas para van, para enquanto você está fazendo essa visita, a van esperar você ali. Acabaram com essas vagas. E tá um inferno lá, cara. Acabaram com essas vagas. Eu adoro ir na Praia Vermelha para parar ali, amigo. Mas ali eram vagas para turismo. A praça, que é usada para embarque e desembarque dos ônibus de turismo, muitas vezes tem caminhão, tem Uber, tem táxi parado, você não consegue, tem que parar na dupla. A gente tem foto, vídeo disso tudo, não é uma invenção. E a Avenida Pasteur, que é uma via, que tem lá um plaqueamento de permitido veículo de turismo máximo de 4 horas, nenhum ônibus que deixou o passageiro no Pão de Açúcar consegue ficar parado ali, porque estão esses ônibus que vieram de outros estados e municípios, passam o dia inteiro parado ali. Então não tem está sinalizado. Aonde está sinalizado, não tem controle. E onde não tem sinalizado, aí... Os guias sabem todos os problemas. Agora, o mais importante de tudo que a gente está falando aqui é segurança. Não existe turismo sem segurança. Sem dúvida. Então, já que a gente não consegue cobrir todo o metro quadrado,
A minha ideia lá na secretaria, junto com a Secretaria da Polícia Militar e Secretaria da Polícia Civil, que agora são secretarias, antigamente era Secretaria da Segurança, né? É cobrir os corredores turísticos. Então, do Leme ao Pontal, é Tim Maia. Então, do Leme ao Pontal, você pega aí 80% dos hotéis 4, 5 estrelas. Começamos pela Avenida Atlântica, do Leme até o Fairmont, até o posto 6. Ali era para ser segurança, tolerância zero. O que é tolerância zero? Não tem guardador de carro. Aqui vai ser com aplicativo, como Búzios faz, como Montevidéu faz. Por que o Rio de Janeiro até hoje tem flanelinha, cara? Por que existe o tal do flanelinha? O flanelinha já era para ter sido promovido a fiscal há muito tempo. Não, e é coletinho, porque você pega o colete escrito que ele é um cara autorizado pelo município. Aquilo é uma bagunça. Como é que o Rio de Janeiro, uma cidade, um balneário internacional que se diz capital do turismo, não tem um aplicativo de estacionamento até hoje? E pega esses meninos que hoje enchem o saco, intimida o turista. E mais do que o turista, intimida o carioca. Porque lá no Corcovado, ele olha pra tua cara, é 50, isso aqui tem cara de rico, 50 prata. 80, bicho, eu ia pagar 50 fácil. Essa cara dele de gringo. Aí, não tem isso. Então, primeira coisa, acaba com flanelinha. Porque o flanelinha, além de tudo, e eu vou aproveitar aqui o microfone aqui da Band e falar, flanelinha vende droga. O flanelinha vende outras coisas que não é vaga, serviço de estacionamento. Mesma coisa o ambulante. Por que o ambulante até hoje não usa um colete, QR Code, dizendo qual é a história dele, quem ele é, qual é o nome, de onde ele vem, qual é o número dele do cadastro da prefeitura? O barraqueiro da praia. Não, a feirinha que tem em frente ao Otton, cara. Quantos anos eu falo dessa feirinha? O nego vende droga lá. Que feirinha é essa que tem ali? Até hoje, num tremendo equipamento. E assim vai. Então, Copacabana é uma zona, né? É uma zona aquilo ali. Então, como é que você vai fazer daquilo ali? A praia mais conhecida do mundo. Copacabana é a praia mais conhecida do mundo. E você consegue permitir aquela bagunça. Eu estou falando aqui de aço. Agora, fora isso, morador de rua, de tudo. Mendigo é um morador de rua. O pedinte, o pivete que está ali. É uma confusão aquilo ali, que você acaba falando, porra, a gente faz tudo para derrubar o Rio de Janeiro. Três estações de metrô em Copacabana. Qual delas chama Copacabana? Nenhuma. Uma chama Cantagalo, outra chama Arco Verde e a outra chama Siqueira Campos, num bairro mais famoso do mundo. O que eu fiz? Fui lá no metrô. Você que é o presidente do metrô? Sou. Guilherme, até gente boa pra caramba. Você que é o presidente do metrô? Sou. Meu amigo, me ajuda. Deixa eu dar uma sugestão. Me ajuda. Pega essa Cantagalo, com todo respeito a Cantagalo. Vamos pegar uma das três. Se eu for mexer com o Siqueira Campos, a família do Siqueira Campos vai mexer o saco. Se eu for mexer com o Arco Verde, a igreja vai vir contra mim. Então eu fui no Cantagalo. A galinha não vai te que ninguém vai mexer o saco. Pega esse Cantagalo, vamos chamar de Copacabana. E mesma coisa Ipanema. General Osório. Vai lá ver como é que tá o nome dela agora. Ipanema, General Osório. A garota de Ipanema, até o Frank Sinatra canta música. E a gente aqui não faz. Lula, tá precisando de um Lula lá no. Pra organizar essa bagunça. Seu mínimo, isso é marca. O Rio de Janeiro precisa de marca. O Armando Pitigliani, que é um dos caras que mais produziu artistas durante a Bossa Nova, ele vive falando que existe em janeiro o dia da Bossa Nova no Rio de Janeiro, no Brasil, e ninguém faz nenhum evento comemorativo da Bossa Nova. O dia do rock a gente faz com a Kika Seixas, a viúva do Raul, que era sócio do Paulo Coelho, parceiro do Paulo Coelho. Sim. A gente faz o dia do rock lá no Trem do Corcovado, é uma confusão danada. É só rock. Hoje é rock, bebê. Vou te dar mais um exemplo rápido aqui. Quando você fala de segurança... Mas finge que tá valendo, a gente vai conversando aqui até 5 horas. Delícia, eu adoro. Só para completar essa coisa da segurança, a gente tinha o Robson, comandante lá do BPTU, e agora tem a Daniele Neder, que está no lugar dele. Aí aconteceram, por exemplo, 2 assaltos ali perto da escadaria Cilaron, que a gente não falou, não vai dar tempo de falar disso, que é outro lugar que precisa de uma intervenção. Na Lapa? E aí eu recebo, porque eu sou um para-raio também, pelo WhatsApp, eu venho recebendo imagem, vídeo, denúncia e tal, e encaminho esse tipo de coisa para ela.
Aí, nesse dia, eu mandei para ela, assim, já estou avisando ao 5º Batalhão, que é o responsável pela área. Aí, no dia seguinte, aconteceu uma tentativa de assalto lá no Bellini. O pessoal para tirar foto também. Aí eu mandei para ela assim, estou avisando o 6º Batalhão. Não é que ela esteja se esquivando da solução do problema. Ela não tem capacidade. Ela não é da área dela, só que aí eu falei para ela, olha, desculpa, mas aí está faltando um planejamento, porque são áreas turísticas e quem deveria estar fazendo a segurança é o Batalhão de Polícia Turística, não o 5º Batalhão, o 6º Batalhão. E ela não tem braço para isso tudo. E aí, quer dizer, a gente fica nesse enxugar-gelo, porque a gente é aquele negócio de trancar a casa depois que foi arrombada. Vocês viram essa história agora da Guarda Municipal de ontem? Não. A Guarda Municipal tinha uma regra de turno de trabalho de 12 por 60. Sim. Simplesmente passaram para 12 por 36. Sabe quantos guardas foram para a rua hoje? Mais 600 guardas. Eram 200, ficaram 800. Por causa de uma medida burocrática. São essas coisas que você está falando aqui, não tem braço pro BPTU. É a mesma coisa. O BPTU é um tiro. Os policiais do BPTU não gastam bala. O BPTU pega estelionatário, pega um bandido, como é que fala? O cara que rouba carteira. Você vai lá em Paris, na Torre Eiffel, tem uma opção de plaquinha assim, cuidado com pickpocket. Cuidado, bota uma placa, cuidado com pickpocket, com batedor de carteira aqui no Corcovado, se não vai ser capa do Globo no dia seguinte, falando que a gente não sabe tratar turista. Lá pode... É isso que eu falo, o Rio de Janeiro joga contra o Rio. A gente falou de várias coisas aqui. Aqui a gente precisa perder esse ranço de vira-lata, de achar que a gente presta um mau serviço, e melhorar o serviço, arrumar a casa, como o Bichucha falou. Mas a gente tem muitas coisas aqui que poderiam já ter alavancado o nosso turismo há muito tempo. Essa geração nova que hoje não tem emprego, podia estar todo mundo ganhando dinheiro com turismo. Eu sou um que acredito no turismo, fico fazendo esses meus equipamentos, porque todos eles dão certo. Agora, não é fácil, porque você tem que brigar contra a lógica. O próprio governo não consegue enxergar. E olha que todos eles, todos eles saíram do turismo, hein? O Eduardo Paes foi secretário de turismo do Estado. O Sérgio Cabral foi secretário de turismo e outros tantos. Quando vira governador, quando o cara está com a caneta, esquece do turismo. É por isso que a gente tem... Por isso você não vota. É por isso que não só não vota, como o turismo também não é uma obra que aparece assim tão claramente quando você faz um viaduto, você faz uma obra que realmente chama a atenção do eleitor. Mas eu acho que a ocupação, isso é uma coisa que o Sávio sabe disso, porque eu já falei isso pessoalmente ou por mensagem. Quando ele foi substituir o Tutuca na Secretaria Estadual de Turismo, a gente festejou o fato de ter alguém do turismo numa Secretaria de Turismo. E a gente costuma dizer que, tirando isso, são todos neófitos. Aí fui falar isso do Bruno Casuíro, quando ele era secretário municipal de turismo. Ele ficou chateado, eu tive que explicar para ele que neófito não é xingamento, é adjetivo. E aí, quer dizer, na verdade é porque... e tem um outro que é pior o nome, que é ultracrepidários, que é aquele cara que acha que entende e começa a falar sobre o assunto, entendeu? Que eu acho que, assim, a gente entende que nesses cargos tem toda uma negociação, uma articulação política para botar A ou B. Porque, por exemplo, sem medo de ser feliz, hoje no Ministério do Turismo é uma neófita. Com toda certeza. Na Embratur, por mais que o Freixo eu tenha mais proximidade ideológica com ele do que com a ministra, é um neófito no turismo. Né? O Tutuca, apesar de ter o Sérgio Ricardo ali assessorando ele na Turismo, ele também é um neófito. Então, assim, sem medo de ser feliz para afirmar isso. Agora, porque é um bom gestor, então vamos escutar quem está lá no fronte de guerra, quem está no quente, entendeu? Porque senão fica aquela coisa de gabinete no ar-condicionado na frente do computador para inventar planejamento que às vezes não vai dar certo. Né? Então, os problemas que um empresário enfrenta, como está o Sávio colocando aqui, os problemas que um guia, um motorista de turismo, a gente costuma brincar dizendo o seguinte, tudo na vida é passageiro, menos o guia e o motorista. Porque é quem está ali no quente, quem é que está em contato com esse turista, com o cliente final. Entendeu? Os atendentes. O Sávio, por exemplo, lá no trem do Corcovado, constantemente ele está renovando a equipe que atende a todos lá, seja no caixa, seja lá no embarque, porque são estagiários que acabam depois se profissionalizando, uns continuam lá, outros vão conseguir trabalho em outra área para hotelaria e tal. Ou seja, essas pessoas que estão ali
são as que sabem exatamente quais são as principais demandas. O Sávio, inclusive, assim, eu dou aula em várias instituições de ensino superior e a gente tem convênio lá para fazer pesquisa, amparar, ele faz essas parcerias muito importante. inteligentes, porque o estagiário, ainda que seja novo, ele já vai entendendo quais são as dores, né? A pesquisa, essa coisa toda, e dá um amparo muito grande para as ações que ele precisa tomar lá. Os turismólogos também, né? Sim, Isso. Mas os cursos de turismo, praticamente, a faixa tinha acabou. Faixa. Mas isso aí... Hoje só tem acho que é na Estácio. Mas isso daí, Verdade. o Romualdo, é porque os cursos de turismo... Eu me formei na faixa em jornalismo, mas meu irmão se formou em turismo lá. Os cursos, eles não tinham um direcionamento profissional prático, objetivo. Então, por exemplo, na minha opinião, o curso de turismo deveria ser 3 anos, 1 ano e meio básico e 1 ano e meio especialização. Aí você fazia 1 ano e meio de guia, Hotelaria. de hotelaria, de agente de viagem, de transporte turístico, que aí a pessoa ela vai se profissionalizar com algo mais objetivo, direcionado. A formação da mão de obra especializada para o turismo é uma coisa ainda que deixa muito a desejar. Aí obriga o próprio Sávio, o empresário em geral, a vir preparar o seu próprio pessoal, porque você não tem centros universitários, você não tem centros de pesquisa. Os números são muito confusos ainda, né? E todo mundo joga em causa própria. Número é uma coisa que você facilita. A hotelaria é muito doido, porque assim, a gente tem alta e baixa temporada. A gente não consegue manter uma média razoável. Então, quando vem a alta, a hotelaria contrata. Vem a baixa, demite. Vem a alta, contrata, e fica nesse ciclo. O que acontece? Aquele profissional ali, quando ele é contratado, ele não está preparado. Não é que ele nunca trabalhou em hotel, mas ele não está com a cara daquele hotel, daquele empreendimento. Não está treinado para aquilo. Porque aquele segmento ali é diferente do outro. Então, o que acontece? A gente precisa promover carnaval. Carnaval já está promovido há anos. A gente não vai ter carnaval vazio. Réveillon. A gente precisa fazer com que, durante o ano, a gente possa ter um movimento com eventos, congressos, esses grupos de incentivo. A gente estava falando de 600 que vieram agora em junho. Em outubro, a gente tem 5 grupos de 100. 5 semanas. Varma, não sei nem qual é no outro foi a Repsol, a empresa de petróleo da Espanha. Agora, não sei nem que empresa, acho que é Seguro. São 5 grupos de 100, vão ficar lá no Fermo. Beleza. 5 semanas seguidas. Beleza. Entendeu? Assim, Subindo Corcovado, mas assim, são restaurantes. Bicho, olha só. É isso. Onde eu levo 400 pessoas de um mesmo grupo para jantar? Já encrencou. Está entendendo? Ou seja, a operação de um negócio desse, eu cheguei a mandar toda a programação do grupo de 600, a gente vai fazer a mesma coisa agora, para o BPTU, para a Guarda Municipal, para que a gente possa ter eles sabendo onde a gente vai estar circulando. Só que ainda não é feito da maneira como deveria ser. Então, cuidar da atividade econômica chamada turismo é isso. Entendeu? A gente está, infelizmente, tendo que dar um fechamento aí agora aqui no nosso encontro, né? É pena. E é uma pena. Aliás, tem sido sempre assim, né? Isso é muito bacana. Os encontros que a gente está fazendo aqui são muito cheios de conteúdo, empolgação, e a gente tem conseguido resultados ótimos aí. Então, queria pedir ao Sávio falar quais são os seus planos aqui para frente, como despedida aqui do nosso encontro. Então, meu primeiro plano é agradecer muito aqui o convite de vocês, estar aqui essa tarde espetacular, bem acompanhado do meu querido Bichucha, Romualdo, meu mestre Lula. E é isso, falar do turismo sempre com muita empolgação, com muita paixão, né? O turismo é uma atividade econômica que gera muito emprego, o primeiro emprego e a terceira idade. Eu acho que deveria ser mais bem cuidado, inclusive por esse aspecto social também. Mas o turismo precisa sair do segundo caderno cultural para ir para as páginas da economia. Sim. Essa é a nossa grande vocação. Desafio. A grande vocação do Rio de Janeiro, do Estado e do município. Se você botar um compasso aqui da capital de 2 horas, você pega desde lá da Costa Verde, Paraty, Angra, Mangaratiba, passando aqui pela
pelo Vale do Café, essa região riquíssima que eu falei, com as grandes fazendas, que aliás acabou o Festival de Cinema domingo agora. Enfim, as fazendas estão virando pousadas, hotéis de altíssimo nível. Né? Quando isso acontece lá fora na Europa, isso sai em tudo quanto é lugar. Aqui a gente fica demorando a fazer essa divulgação, essa promoção. Pegar Petrópolis, pegar Teresópolis, Friburgo, toda aquela serra maravilhosa, principalmente agora na alta estação, no frio, né? Na época da lareira. E você depois vai para o outro lado, para a Costa do Sol, vai para a região dos lagos, onde tem Búzios ali, que é o grande vendedor da região dos lagos. Eu acho que o Rio de Janeiro é único, porque ele é diverso. Em 2 horas você está em ambientes completamente diferentes. E para não falar aqui da capital, com toda a gastronomia, os melhores restaurantes, parques, shoppings, etc, etc. Eu acho que o Rio de Janeiro, para quem visita a gente aqui, fica encantado. Porque se você vai para Paris, você sabe o que te espera ali, é um pouco previsível. Aqui você tem diversas possibilidades, não só. Você pode ir para uma escola de samba, para um ensaio de escola de samba, como você pode ir para um municipal, o futebol, o templo do Maracanã, enfim. O Rio de Janeiro ele é apaixonante, por isso que ainda tem essa memória de visitar o Rio de Janeiro, né? Arnaldo. Bom, de novo, também agradecer. Não conheci o Lula, eu jornalista, uma honra muito grande poder estar aqui contigo. Romualdo, algumas décadas de amizade, Sávio também. Então, assim, a gente, por ser apaixonado, ser militante do turismo, a gente costuma dizer que todos nós somos do PT, o Partido do Turismo, para não ter confusão. Mas o Partido do Turismo nos deixa realmente assim muito empolgados quando a gente começa a falar. E um exemplo disso eu acabei de vir agora de uma visita técnica com guias da nossa associação, lá no Museu do Samba, lá na Mangueira. É impressionante, como é um museu que existe há mais de 20 anos e ninguém conhece, entendeu? E um espaço super bacana, super interessante. E a gente está fazendo essas visitas técnicas exatamente para que os guias conheçam e também promovam cada vez mais essas atividades. Então, assim, deixar assim livre para ser convidado quando precisar, porque essa é uma atividade que eu entendo que pode ser a solução para o nosso país. Não digo nem só para a nossa cidade, nosso estado, que parece que é meio óbvio, né? Mas para o país em si. Eu acho que o Brasil pode e deve tratar o turismo realmente como um negócio, e para poder tratar com negócio precisa de profissionais que entendam do assunto para poder fazer essa arrumação da casa, para criar esse ambiente que seja propício para que todos que nos visitem saiam daqui trazendo cada vez mais pessoas. Mais do que isso, organizar, né? Planejar antes para que as coisas... Né? A gente planeja agora, daqui a um tempo os resultados aparecem. Isso é uma coisa que parece que tem gente que tem alergia, né? Tem. Eu não tenho tempo para planejar. Né? Então, assim, eu acho que essa visão que vocês colocaram aqui corrobora muito com o que a gente pensa também. Eu também estou muito satisfeito, feliz de encontrar amigos e tal. E não é à toa que o Lula está aqui comigo, porque eu aprendo toda hora, cara. Toda hora. Privilégio. Mais ouvindo do que falando. Hoje foi importante que vocês colocaram. Eu acho que o turismo tem que ser visto por esse ângulo. A gente tem a mania de achar o turismo uma coisa acessória. Além de tudo, tem um turisminho lá que dá dinheiro. E a gente acha que pode conviver com um certo amadorismo. E o turismo é de uma extrema profissionalização. Quer dizer, quem faz turismo e ganha dinheiro com turismo é extremamente profissional. Eu cheguei a dar aula em curso de guia de turismo e no primeiro dia do curso a gente perguntava por que escolheu fazer o curso de guia. Aí a maioria das pessoas, porque eu gosto de viajar. Ih, está viajando. Não entende que por trás disso tem uma responsabilidade muito grande, entendeu? É isso aí. Muito obrigado. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para nós todos.